Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, todo episódio eu abro falando assim, eu sempre quis entrevistar esse cara. Eu sempre quis falar sobre esse assunto. Mas galera, vocês sabem o quanto eu sou um crítico, enfim, das ideologias coletivistas, socialismo, comunismo, fascismo, qualquer ismo desses aí. Vocês sabem que eu sou muito contra, exceto obviamente o capitalismo, né, que vem e permite o desenvolvimento das pessoas. Mas enfim... Eu tô aqui hoje com um cara que eu conheci de forma completamente aleatória, eu conheci no Uber. Eu tô aqui hoje com René Marcano, um venezuelano que deixou, né, o seu país de origem, a Venezuela, e a gente vai bater um pouco esse papo sobre isso aqui hoje, porque ele deixou a Venezuela, quais são as diferenças de lá pra cá. Então esse é o nosso tema de hoje. Por que eu deixei a Venezuela? Eu tô aqui também com o meu pai, né, convidei meu pai pra participar desse episódio com a gente. Tudo bem, pai? Tudo bem. Logo. Bom, Aí. obrigado. Pra quem não conhece, meu pai chama Luiz Marcelo, mas a gente chama ele carinhosamente também de Marcelo. Então, antes da gente passar, muito obrigado à Apex Partners, nosso parceiro. A gente tá aqui hoje no estúdio da Apex, sempre nos ajudando a divulgar bons conteúdos. René, vamos lá, tudo bem, meu velho? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje, tá? Eu sei que você poderia agora estar trabalhando também, mas você tá aqui pra disseminar boas ideias, meu velho. A ideia é isso. É isso, né? Então, a primeira coisa que eu tenho pra te perguntar é: quem é René Marcano? Eu sou um venezuelano, imigrante venezuelano. Cheguei no Brasil no ano 2018. Produto da crise da Venezuela, entendeu? O negócio lá estava muito feio, eu não gostei. Para mim, eu não gostei. Você era engenheiro lá, né? Eu sou engenheiro civil, nacional, assim. Procurando um futuro melhor para meus filhos. Principalmente, porque eu podia ficar lá tranquilamente, porque eu não tinha problema, não tinha problema mais. Por meu filho, um futuro melhor para eles. Para eles, principalmente por eles e para eles. Mas porque assim, me explica um pouco esse que você falou assim, eu conseguiria ficar lá. Como assim você, René, conseguiria ficar lá? Porque o que acontece? Porque a economia da Venezuela é um negócio doido, muito enrolado. Por exemplo, qualquer pode fazer dinheiro sim, mas tem que, não sei como falar para você. Por exemplo, você consiga lá um vendedor ambulante que faz mais dinheiro que um profissional. Por exemplo, do que o engenheiro? Muito mais. Mas por quê? Porque ele está na informalidade? Eu não sei por que, mas É essa loucura. faz dinheiro. Então, por exemplo, eu estou falando, e eu, graças a Deus, quando eu saí da Venezuela, a Venezuela estava em crise, mas graças a Deus eu estava nesse momento tranquilo. Eu estava em um trabalho que eu gostava muito, uma empresa que estava muito bom, estava fazendo... Então você estava trabalhando como engenheiro? Estava olhando como engenheiro, estava fazendo... Nós fizemos um prédio lá, muito lindo, mas Pensando no futuro. pensando no futuro do meu filho, eu decidi sair junto da minha mulher. Caraca, que doideira. E por que te preocupa o futuro deles lá? Me fala um pouco mais do que você estava vendo. Porque lá não tem na minha visão, lá não tem uma liberdade, não tem futuro, porque você faz estudo, então você vai estudar. Tá bom. Mas e agora, profissionalmente, o que eu vou fazer? O mercado de trabalho é algo completamente assim, que você fica, sei lá, prisioneiro. Isso, então, e como eu falei o outro dia para você, a Venezuela é uma democracia, entre aspas. É muito mentira, porque o que acontece? Lá, você não consegue a independência dos poderes. Mentira, não tem independência. Tudo está controlado por el Estado. Tudo. A gente vai falar bastante. Por governo, está controlado tudo. Não tem exceção. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu queria entender um pouquinho mais antes da gente passar para esses pontos. Você já mencionou liberdade, você mencionou futuro, democracia. Eu queria entender mais como era, assim, o dia a dia lá na Venezuela. Por exemplo, você falou que, beleza, você estava empregado, você estava trabalhando, construindo um prédio, você estava tranquilo. Tava com sorte. Todo mundo tinha essa sorte. Por enquanto eu estava trabalhando, tinha pessoas que eu conhecia que não estavam trabalhando. Certo. Então, por isso eu estou falando que a Venezuela é doido, muito doido. Muito doido. Muito. Você não imagina. Eu que agora estou morando aqui, em vez de escuto qualquer coisa dela e fico, não entendo. Porque outra realidade, diferente. Você mencionou a questão da liberdade. Como que era, assim, você não era livre na Venezuela? Você não se considerava um ser livre lá? Não, porque você não pode... Você pode fazer o que quiser, mas tem que saber as consequências.
As consequências, não estou falando de consequências legais, estou falando de consequências que o governo quer, entendeu? Não é legais, uma coisa ilegal. Não é moral, porque a legalidade eles vão lá e alteram as leis e tal, então isso seria moral. Isso mesmo, então é complicado, muito complicado. Você tinha medo de viver lá? Sim. Vivia com medo? O futuro é, eu vivi assim como que assustado, não? Assustado. Amarrar. E se falar o que você gostaria de dizer, Esse é um bom ponto. Você tinha liberdade de expressão lá? E com medo, porque, por exemplo, você é empresário, você faz um investimento, mas você sabe que a qualquer momento você pode perder. e que faz. Isso foi feito lá. Ela tem grandes transnacionais que fizeram isso. Estava a empresa, o presidente, mais que todo foi o Hugo Chávez. Certo. Ele falou, não, você... é banco, não, eu quero esse banco é meu. E tirou. Assim, do nada? Esse banco é meu? Falando, é meu. Foi assim. Acredito. Foi assim, e isso foi muita empresa. A Petróleo de Venezuela, que é o Petrobras daqui do Brasil. Aí ele falou, não. Era uma empresa que funcionava. Porque vocês têm um reserva de petróleo absurdo. Não, e a empresa venezuelana, a Petróleo de Venezuela, era considerada uma muito boa. Sim. No seu momento, você pode pesquisar e vai saber que isso é verdade. Mas o que aconteceu? Era uma empresa que funcionava, mas o presidente desse momento não gostava disso porque não funcionava. Por quê? Porque se ele fala, eu quero fazer isso, ele fala, não. Os caras são profissionais, vai fazer o que o presidente está falando? Não. Então, você não quer, tá bom. Então, essa luta, e ele mandou embora, foram desvios, foram uma quantidade muito grande de profissionais de petróleo, e então destruiu. Pra ele poder tomar e... Então você puso caras que eles Os amigos do rei. isso, que não sabem nada de petróleo e fizeram isso. Você pesquisa para que ver. Então a Venezuela produzia, não sei, só que eram 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões. Agora produz 1 milhão e é muito. É a questão da eficiência, você não coloca os melhores. É questão de competência, é questão de quem é mais amigo de quem. Isso é algo. Então imagina um país assim. Eu só quero imaginar, por favor, não quero viver isso não, apesar dos medos que eu tô tendo aqui recentemente. Aqui a gente vai falar também um pouco disso mais pra frente. Agora, meu pai fez uma pergunta muito boa, assim, ele tocou uma questão do... E falar, René, assim, você conseguia prazer de falar assim, você se sentiria à vontade pra estar lá e ir no Instagram e falar assim, Maduro, você é um ladrão. Não. Tinha muito cara que fizeram isso e foram presos. E só preso Também, não sei. já foi. Subiu, evaporado. Então, é complicado. Você não pode falar o que você quiser. É mentira. É mentira. Você conhece alguém que sumiu? Sumiu, não. Desse assim, porque não. Mas é muito preso também. Não foi preso, não. Você tem alguém que foi preso porque ele exerceu Eu não, mas conhecido, sim, periodista, pessoa pública. Sim. Muita pessoa. Só Durante os protestos, muita pessoa morreram e meteram preso. E foi uma cadeira. Muita pessoa, você não imagina. Você olhava é como se um polícia militar lá no Guarda Nacional. É militar, mas é civil. É um militar que como polícia militar. Olha um cara desse e lo que é de raiva. Você fica com raiva com ele. claro. Porque você sabe que é pior. Isso é pior. Que você vê um cara que você é mala. Ele é um cara ruim, e você sabe. Mas esse cara, entre aspas, é um cara bom. E não é um cara bom, não. A maldade dele é grande. Em vista de tudo isso, o povo está com ele ou contra ele? Ele está contra ele, mas ele controlando tudo. Ele controlando tudo. É verdade que, Luiz, eu vi isso ser verdade. Sei que a maioria das pessoas vê $1 por dia. Até menos. O salário, eu não... Agora, eu vou te falar quanto salário eu não sei. Porque eu estou desconectado totalmente da realidade. Eu não Da realidade venezuelana. Minha mente e da brasileira um pouquinho também, porque é o que acontece, meu amigo. Minha mente não dá para isso. Não dá por quê? Porque eu estou enfocado em outra coisa. Você vai falar, não, para você... Mas é complicado para mim escutar uma notícia da Venezuela ou do Brasil. Eu fico, não, com muita raiva
Eu prefiro não. Eu vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Do que ficar pensando nisso. Mas, falando do que você falava, os salários são ridículos. Eu escutei outro dia, não sei se me engano, eram $5 mensual. Mensal. Por mês, $5. É um negócio doido. O que ganha uma pessoa que está no governo, é empregado do governo, também é um maestro, os professores. Sim. Ganha, é absurdo. É absurdo o salário. Então, se você vê É absurdo de alto ou de baixo dos professores? De baixo também. todo mundo, é pior. E quem ganha bem? Só eles lá em cima. Mas eles do governo têm muito laranja. Sim, claro. Então, eles são grandes empresas, são deles. Caraca. Cara, pode ir. Você pensa no dia voltar? Agora não. Eu gostaria de voltar, sim. Mas não com esse modelo de governo que tem lá. Eu não. Eu gostaria de ir de férias e voltar, mas aí... Mas você não tem medo de ir e não conseguir voltar, não? Não. Isso aí é... Não. Se tô com medo de ir, porque você não sabe, eu tô falando, você é um cara disso, não, esse cara tá morando fora, veio para cá, bom, vai ele, não sei, Entendi. achando que você... Mas em tese você ainda consegue entrar e sair do país na hora que você quiser. Em tese, exceto se você for aqueles procurados políticos. Não, quiser. eu não sou procurador político, eu não sou bem misturado com política, não. Não é um ódio de... E pode voltar, desde que você não abre a boca. Deveria, não? Quase isso. Você mencionou a questão da democracia aqui, né? Que, enfim, todo mundo da esquerda fala que a democracia venezuelana, por exemplo, o PT fala direto que a democracia venezuelana não é à toa que chamaram até o Maduro pra posse do Lula. Cara, essas coisas me dão um nervoso tão grande, principalmente quando eu escuto você falando. Mas me fala um pouco mais sobre essa democracia, entre aspas, lá, porque assim, é tudo emparelhado tudo emparelhado pelo poder central, né? Pelo Maduro e seus controladores, amigos e tal. Tudo. Então, vamos lá, ele é o legislador, ele é o executivo e ele é o judiciário também. Já está. Não, ele está conformado, tem os poderes. Sim, não, a instituição existe. Existem, mas tudo é controlado por ele. Tudo. Ele controla pelo medo? É isso, pelo medo, pelo poder da força? A opressão. É. É um povo oprimido. E eu não sei como aconteceu aqui no Brasil quando a ditadura, mas mais ou menos era um negócio assim, não? Me imagino que você sabe, mais ou menos foi o pior. Não. Aquela visão de que você tem que, dependendo da doença que você tem que formar um remédio. Uhum. Talvez, naquele momento, fosse preciso aquilo para que nós Entendi. temos uma democracia após. Ok. Menos. Precisava disso em resolver. Mais ou menos, demorou mais ou menos. Eu não vivi oprimido, não vivi ameaçado, falava. Mas teve gente que viveu. Por ter o direito de querer. Radicais. Mas isso é muito subjetivo, meu pai, porque a liberdade de expressão, pra mim, eu sou um cara que eu defendo a liberdade de expressão de forma absoluta, inclusive, a ponto de você falar assim, eu sou um socialista, não vejo problema nenhum você falar que é um socialista, não vejo problema nenhum você querer que você viva num sistema, enfim, de coletivismo. O problema não está aí, o problema está quando você passa a interferir nas liberdades individuais. O problema, René, pra mim, está quando você passa a não deixar a pessoa falar, a não deixar a pessoa fazer o que ela quiser, a trazer situações em que as instituições, por exemplo, não são democráticas de forma real. E pra mim foi isso que aconteceu na época lá atrás. Isso que você está falando, deixa eu ver. Há muitas narrativas. Muitas narrativas. Eu posso dizer porque eu vivi. Tem gente que viveu também, Minha carreira, e foi o contrário. minha carreira. Mas eu falava, eu ia, não vi, nem ouvi, nada assim. Você podia xingar o presidente na época, falar que ele era ladrão? Você se sentiria à vontade? Ele não era ladrão. Tá, mas se fosse, mas você não poderia dar opinião? Eu acho Você teria essa liberdade naquela época? que não. Então pronto, então você não vivia numa situação de liberdade. Então você não vivia num sistema democrático em que o seu pensamento era livre. Sim, exatamente. Se é democrático, se você acusa de ladrão, tem que... Sim, que haja um processo legal. Eu estou perguntando se você tem a liberdade de falar. Entendeu? Que esse que é o grande problema. Que você tem que... Quando é pra gente aceitar as consequências desse... Pois é, o que eu falo. Eu ser radical é uma coisa, radical do outro tem que ser oprimido. Isso aí, pô, isso é foda, né? Como? Interessante é que a vida
ela é muito interessante. No sentido de que o que era ontem não é hoje, pode não ser amanhã. Pode. Então, veja bem, naquele momento, Não, eu estou dizendo a você, que você falar. eu tinha raiva, eu tinha vontade também de fazer coisas que chegavam na minha cabeça, mas evidentemente eu não faria, tinha 16, 17 anos. Mas eu vou dizer, hoje, com a experiência que eu tenho, em tudo que eu vivi e vi, eu posso dizer para você com toda sinceridade, a minha visão hoje é completamente diferente daquela que eu via 30, 40 anos atrás. Por sua experiência agora. Exatamente. Então, eu entendi que naquele momento era Precisava. para que o país não fosse para a anarquia que estava caminhando com isso. Teve excesso? Teve. Como você está dizendo, não se podia falar 100%, mas podia se falar muitas coisas também. Eu tenho um pensamento bem diferente desse ponto aí. Aquela questão. Não existe nada tão permanente quanto um sistema provisório de governo. Tudo que o governo fala, não, vai ser só por um pouquinho. E fica. Não é à toa que essa questão da ditadura no Brasil se tornou perene por décadas e décadas. Mas vamos voltar aqui para a questão da Venezuela. Você considera o Maduro hoje um tirano? Ele é um tirano? Sim. Domina tudo, né? É um tirano tudo, né? Domina tudo. É um tirano, né? Tem aquele... Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Quem não assistiu vale muito a pena e fica aqui a indicação pra você. Tem um documentário na Netflix que se chama Como se tornar um tirano. Ele é muito interessante porque são poucos episódios, não sei se são 6 ou 8 só. Cada episódio ele pega um tirano do mundo. Aí ele pega o da Coreia do Norte, ele pega... Tem um, acho que é de Uganda, não lembro aqui agora. Ele pega o Hitler, ele pega o Stalin, ele vai pega o Fidel, por exemplo, lá de Cuba. E ele vai mostrando como cada um desses se utilizou de uma situação para tomar o poder. Um bota o medo, o outro toma os meios de comunicação, o outro toma as instituições, o outro toma o exército. É muito interessante, fica aqui a dica. E assim, eu concordo assim, nesse ponto. Para mim é claro que o que a gente tem hoje, enfim, lá na Venezuela e também em Cuba, são questões tirânicas e tal. O que mais, assim, né, quando você tava lá, o que mais te dava, vou brincar assim, uma ânsia de vômito, assim, aquele negócio, cara, isso aqui é inaceitável, velho. O pior, eu sei que tinha muita coisa. O que era o pior, assim, que mais assim, preciso ir embora desse lugar? Mas é que os caras são uns caras duros. Era muito... Ele falava mentira de você em sua cara. Isso é o pior que você sabe que está falando, não. Está falando, não, este negócio é branco. E você está vendo que tu é negro. Que ele é negro, não, mas é branco. E tu fala, cara, por favor. Isso te lembra alguma coisa que tá acontecendo no Brasil agora? E que tô falando... Aqui você é livre por enquanto, tá? Não, eu tô falando porque o Haddad ontem, acho que foi ontem, ele participou. Hoje, galera, você tá ouvindo a gente, hoje é 16 de fevereiro, a gente tá gravando esse episódio de 16 de fevereiro. E o Haddad participou, o Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda, ele participou de um evento lá do BTG. E ele pegou e falou que durante o governo Lula, eles erradicaram a pobreza. Erradicaram a pobreza. Não, óbvio que é mentira, você nem precisa nem... É óbvio que mas é por isso que eu perguntei, se não te lembra muita coisa que você tá vendo hoje, entendeu? O que você vê de semelhança aí hoje com o Brasil? O que você vê de semelhança da Venezuela com o Brasil, com o atual governo do PT? Não, agora, como eu falei para você, eu não assisto notícia daqui, nem de que foge disso. Estou falando, não acredita. E eu cada vez que escuto na rádio, eu não posso escutar nem da Venezuela nem do Brasil. Então, mas quer dizer que porque tá te dando medo? Não, medo não é medo. É que estou com raiva porque não sei o que vão falar, que vão fazer. Porque eu essa película, esse filme, aí eu vi. Você já viu esse filme? Eu vi o filme, então... mas você não ouve falar das coisas, então? Porque você tá falando que fica com raiva? Porque estou falando, porque eu sei que, para mim, na minha experiência com a esquerda, foi ruim. Então, eu acho que não vai ser diferente. Tá entendendo? Dá medo. Então, isso dá medo, né, pai? A esquerda do mundo, ela não conseguiu se segurar. Isso é verdade, lugar nenhum. Ela tem. Porque ela tem uma união muito forte. A nova ordem mundial. Isso é verdade, É muito forte. Então, veja bem, outro dia eu vi uma coisa bastante interessante. Se os Estados Unidos, que é um país de uma potência, até a Rússia também, não conseguiram acabar com a máfia, até hoje tem. Ontem eu vi uma coisa absurda acho que no telefone do Smart, que dizia o seguinte: o presidente de Cuba
estava numa recepção com a esposa. Aí filmaram bastante a roupagem que a esposa... Eu vi um negócio aqui que é a carteira, não é? A bolsa dele, o bolsa dele. É a bolsa da esposa do Maduro, eu acho. Não, da mulher do presidente do Cuba. De Cuba, desculpa isso. É um absurdo. Olha o povo passa. A coisa assim é igual. Não, do mesmo jeito. Olha só, eu não acho absurdo ela ter não, tá? Eu não acho absurdo. Eu acho absurdo ela ter e falar que os outros não podem ter. Isso que é o absurdo. Mas isso que eu tô falando. Essa hipocrisia que é o absurdo. Pra eles é diferente, porque eles são capitalistas até o teto. Só que O cara, que era famoso por isso, não, ele falava, ser rico é mal, é muito mal. Mas ele dinheiro, gastava. Então, tá bom. O que vai falar você então? Eu acho o seguinte, acho que os exemplos têm que ser dados de casa. Isso. Eu sempre prezei bastante isso em relação à minha família e meus filhos, principalmente. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu consegui colocá-los dentro de um ambiente bastante honesto de lei. Eu dizia, isso pode, isso não pode. Eu não posso estar com meu prato cheio e que eu não possa, de maneira nenhuma, ajudar quem próximo. Eu gostaria de fazer até mais, eu faço muito pouco. Mas eu acho que a renda ela é mal distribuída. Por que é mal distribuída? Porque os governos, eles não olham que a árvore para dar fruto, ela tem que crescer. Ela tem que ser irrigada. A economia tem que ser feita no sentido de que não se dê somente a vara para pescar, né? É que se ensine outros tipos de que a gente possa distribuir a população a oportunidade de também crescer junto ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu superior. Mas o governo não faz isso. O governo dá, não. Aqui Bolsa Família era Bolsa Família. Bolsa da... É escravocrata. O governo é escravocrata. Todo regime ditatorial, ele é escravocrata. Não, isso é sem dúvida. Isso. Lá tem esses programas sociais de ajudar Tem. para deixar a galera... Ela era pior, porque eles falaram, ela tinha um cartão, que é o carnê da pátria, falaram, cartão da pátria. Esse é uma das coisas que... Cartão da Esse é um negócio que esse seriado da Netflix fala pra... Eles fazem uma narrativa em cima de ame sua pátria, venha gostar da nação, como todo carnê da pátria. Então, eles fizeram esse negócio. Não, para você, então tudo estava centralizado aí. Você quer agora o último, não sei se agora não, pô. Quando o problema da gasolina, de abastecer. Não, você tem que ter carne da pátria. Se não tem carne da pátria, não pode abastecer. Tudo em esse ponto. É como se o carnê da pátria fosse o seu cartão de crédito, o seu cartão financeiro. Pior ainda, um RG, mais ou menos. Assim, maneira de controlar. Maneira de controlar, porque O que mais que eles faziam lá de controle social, assim? por exemplo, eu falava, na época que você não conseguia no supermercado alimento. É verdade, isso é mentira. Eu fiz muita fila para comprar. É mesmo? Muita fila. Ele tinha um negócio que eles chamavam como uma cesta básica, que distribuía o governo. Dava para lá, você pagava, mas o monto era um monto mínimo. Sim. E ele, não, mas você tem que ter carne da pátria. Você não pode falar muito. Coisa assim. E essa cesta básica, era boa? Aí, A galera tá ouvindo. Tem gente que tá vendo no YouTube e tá vendo sua cara, mas tem gente que não tá vendo. Por exemplo, tinha produto bom no começo, mas depois o negócio tudo ruim. Me diz uma coisa, como é que é a educação dessas crianças? A nova geração, Uma nova geração, como que é, Flippers? não sei. Agora a escola são... Como foi a sua educação? A minha foi boa. Minha época era outra. Na minha E época, seus filhos lá? Qual a idade dos seus filhos? 20 e 15. Tá, então eles pegaram o Chaves na escola. Sim, mas eu não sei, não, eu não contei para você. Meu filho, mais velho, De 20 anos. ele chegou aqui acho que 16, 15, 16 anos. Ele entrou na escola estadual. Eu moro no Almeida, a única escola estadual que tem. Sim. Ele entrou na escola estadual. Ele tinha a maioria, eu acho que tudo, os professores, novinho, que falavam do governo, não que tá era petita. E ele brigava. Meu filho brigava com todos. Dizendo que aquilo era ruim. Não, que tu Lebron, que
Ele não. Eu sei que é ruim. Você não vai falar a mim, não vai falar aqui. Essa doutrinação... E essa doutrinação, Essa sério, doutrinação- meu filho ficava bravo. Eu fico... Pai, como é isso? Ele vai falar, e meu filho é que briga com você que Sei. briga. Ele não fica calado a boca, não. E brigava. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou não é coincidência, né, na verdade. Não é coincidência. Então, por exemplo, lá também estava implementando isso, estava adotrinando pessoas. Lá já tem essa doutrinação lá também, imagino até que seja mais... Tem. Acho que aqui, né, mais provavelmente. É isso. Porque eu não imagino uma escola privada lá, Não, é privada. E tem mas a privada lá consegue falar assim, ó, socialismo é ruim? Não. Então, por isso que eu tô dizendo, aqui, ó, aqui você pode. Lá, por exemplo, tem que ser mais neutro, não pode, entendeu? Um programa como esse aqui que a gente tá gravando aqui agora, seria possível lá? Não, não, pode, você pode, mas... Podia, assim, com certeza essa porta se abria e aí entrava o time, já está. É complicado. Eu imagino. O exército é todo controlado por ele também, 100%. 100%. Eu entrei uma vez num batalhão lá e você via a figura do Hugo Chávez, no momento do Hugo Chávez, do signo do Hugo Chávez. E ele estava, ele também. E você calava escritas sobre ele. Tem muito negócio de toda hora tá botando a imagem dele como um ser superior, né? Como um ser supremo, alguém divino. Lá é o quê? A maior religião lá é católica? Católica. A maioria é católica. A igreja católica. E havia algum tipo de conexão entre a divindade com ele, dele ser escolhido por Deus pra Não. tomar... Isso aí não, né? Não. Isso aí não. Porque isso, assim, né? Na Coreia do Norte, Uhum. o ditador lá, ele se coloca como alguém escolhido. Ser supremo. Um ser, o ser divino. Não, na verdade. eles Doutrinam as crianças pra dizer que ele foi escolhido pelos deuses, que ele é digo assim, não vou dizer uma raça, mas ele tá acima de todos os demais, porque ele sabe que é melhor pra aquelas pessoas. Mas o que você ia comentar? O Hugo Chávez fazia mais ou menos esse negócio. Porque o Hugo Chávez era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Eles são muito. O Lula é muito inteligente. O Lula é muito inteligente. Se o Hugo Chávez, se não fez ruim e fez bom, Você quer dizer que se ele quisesse, ele teria tido a capacidade de fazer muita coisa. Muita coisa, porque o cara, de verdade, e o povo seguia ele. Carismático. É carismático e o povo... Não, mas esse é isso que a gente vê, gente. Ele mudou o país. Ele pensou e mudou no tempo. Não foi uma coisa de 1 ano, 2 anos, não. Foi no tempo. Ele ficou quanto tempo no poder? Ele assumiu lá no 98. Não foi no 98, se mais não lembro. 98, quando as eleições. E ele morreu em 2003. 13. 15 anos. Enquanto Maduro amadurecia. Boa. Mas ele foi... Maduro ganha porque ele deixou a Maduro. Que na verdade não ganhou, né? Porque não tem a eleição. Aí Maduro, quando começou, era... Meu Deus, era... Um presidente da república, eu acho que tem que ser um cara com um currículo, um negócio da raça. Não, né? Mas assim, a gente tá falando que essa questão da idolatria, gente, é só ver, a gente colocou. E quando eu falo gente, é porque é um modelo democrático. Gostando ou não, é o modelo que tem aí. A gente colocou um cara condenado, gente. Que agora eu tô dizendo que nem é mais condenado. Inclusive a questão da narrativa. Que vocês tentam, quando eu falo vocês, eu tô falando assim, a esquerda, os socialistas, os comunistas, eles tentam alterar a realidade pra gente achar que aquilo que aconteceu não é verdade. Por exemplo, agora tá falando que Lula é que não foi condenado, que porque tinha vícios e tal, até parece corrupto, cacete. E a gente tá vivendo, parecendo algo muito parecido. Isso aí é realmente... Não, ficou falar o que eu vou dizer aqui. Mas você é formado em Engenharia. Assinando em advocacia, eu sou administrador, formado em administração. Eu fiz o vestibular. Tive que passar no vestibular para poder ser o que eu sou hoje. Todo político Deveria. vestibular. Ser honesto, ser... Mas ele é só de falar que ele é honesto, isso aí, porque isso é diferente. Não, vai falar somente... Como é que você prova honestidade? Como é que você... Não, eu estou falando de um modo geral. Ele deveria ter uma ficha completamente limpa. Isso aí sim, óbvio. Em todos os aspectos. O currículo limpo, um negócio... Aí sim, tudo bem. Ele vai assumir
a utopia aí está falando isso, mas na verdade é essa. Então, o que é que acontece? O povo, na minha opinião, não sabe escolher, não sabe avaliar os seus governantes. Por isso que nós estamos dentro de uma situação que nós nos encontramos hoje. Nós temos deputados que não têm a menor condição de ler. Lá também não. Isso aí tá. Lá também. É um caso aqui, Marcelo, que aconteceu na cidade de Nigerinha. Ei, Nelson, o vereador enviou um projeto para ser o projeto, aí foi em votação. Ele enviou um projeto, lutou por aquele projeto e foi em votação. No dia da votação do projeto, ele votou contra. Que ele esqueceu o cara dele. Ele esqueceu que ele estava dele. Ele votou contra ele com o presidente da Câmara, o Jarbinho, nosso amigo, levantando e falou: ô vereador, pô, excelência, o senhor votou esse projeto seu. Ele, foi. Eu voto então a favor. Pelo amor de Deus. Que doideira. Não. Que doideira. Você sabe, a qualidade, então. É absurdo. Isso aí, Qualidade. infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina, porque a gente nem sabe como são lá os bastidores, né? Ô Renê, me diz uma coisa aqui. Alexandre de Moraes, STF. A gente falou um pouquinho disso no dia que você me deu, que eu fiz uma corrida contigo. Dá medo também, o que esse cara tá fazendo? O pouco que tem escutado, fazem o que quiser, então, não sei. Cuidado. Porque vai derrubar o podcast. Não, porque é verdade, em sério, tô falando sério, eu pouco escuto, mas quando escuta, não, que tá fazendo isso, não, que ele autoriza, ele faz... Não, o STF sem dúvida está extrapolando seus poderes. Isso não sou eu que falo, pô, tem zilhões de pessoas falando que está extrapolando. E a gente está nessa crise institucional aí entre os três poderes, isso é indiscutível. E aí me dá medo exatamente essa questão do controle único, porque os poderes hoje, foi uma coisa que o Rodrigo Marinho, que é um grande amigo, um abraço pro Rodrigo, falou aqui no Diga Aí, esse negócio de poderes harmônicos, isso é um absurdo. Poderes não podem ser Voz harmônica. Não é que eles têm que se odiar, Não. obrigar, lutar. Tem que equilibrar os Exato, checks and balances. Exatamente. E quando você é independente, você briga. Pois é, A briga porque a ideia é que um equilibra o outro. E é isso que a gente não tá tendo hoje. Quando eu pego e vejo, nessa semana, o ministro Lewandowski sentado numa mesa de um evento do MST, cara, é inaceitável isso, porque o MST é tudo contra a própria Constituição. Os caras invadem propriedade, os caras têm propriedade. Os caras também, nessa questão do uso de força para invadir e tal. É um absurdo. E aí você tem lá o ministro do Supremo Tribunal Federal sentado e falando que a democracia, não sei o que lá. Pô, assim, é complicadíssimo, Sim, e manter a postura do cargo, ali fugindo do cargo. A pessoa tem que mostrar a confiança que a gente tem que entender. Agora, entre a harmonia, não. A unanimidade é burra em todos os aspectos. A gente tem que discordar ideias. Com ideia. Não, sem dúvida. Uso de força deslegitima qualquer... Isso é como você um matrimônio. O matrimônio é mulher e homem. Eu tenho que concordar em tudo, não. É mentira. Não tem equilíbrio, então. Não tem equilíbrio. Estou falando uma empresa igual, sócios. Vai concordar com tudo? Não. Claro que não. Por quê? Porque você é o equilíbrio. A discordância é importante, exatamente para essa construção, evolução e tudo. Isso. Ô René, o que você acha que o Brasil tem de melhor hoje? Melhor. Melhor. O que você acha? Principalmente comparando com lá, né? O que você tem de melhor aqui hoje? Eu acho que é a liberdade. E o que é liberdade para você? O que é liberdade? Liberdade O que é liberdade pro René? para mim, liberdade é fazer o que eu quiser fazer dentro das leis, não estou falando. Ok. Morar onde eu quiser morar. Ok. Trabalhar onde eu quiser trabalhar. Sem você fazer mal a ninguém. Ok. Isso é liberdade. E fazer bem ao país, não? Como você contribuir. Isso para mim é liberdade. Simples, assim de simples. Legal. É principalmente isso. O negócio das leis que você falou, exercer a liberdade nas leis, desde que as leis sejam morais, né? Também. Porque, por exemplo, a escravidão era legal. Também. Ela era legal. É verdade. Exato, exatamente isso que eu tô falando. Exercer a liberdade é muito mais ligado à questão moral, até que legal. Porque a lei, ela pode ser imoral. Quando a gente vê a perseguição aos judeus pelo nazismo, era legal, no sentido literal, assim, de haver uma legalidade, haver uma legislação permitindo aquela perseguição. Então, assim, a gente tem que ir muito pro campo da moral, né? E a moral, pra mim, ela é baseada, Marcelo, vou falar por mim, Marcelo, ela é baseada em vida, liberdade e propriedade. Pronto.
É verdade. Quando você tiver uma lei que respeita essas três coisas, pra mim... Por isso que eu falo que quando que você faça o que você quiser, se você não está fazendo dano ao terceiro. Perfeito. Principalmente na vida. A vida Vida, liberdade e propriedade. é isso. Você pode fazer com sua vida o que você quiser. Exato, sem dúvida. Você pode fazer com sua vida. Cada quem, né? Liberdade e propriedade. Principalmente. Estamos aqui vendo no Brasil, principalmente na Bahia. Eu tenho uma propriedade que ela está registrada, não está? Tem a documentação toda de 100 anos. Só eu tenho uma quase 40 anos dessa propriedade. O Supremo já decidiu no marco temporal que não tinha problema nenhum. Então agora tentando reverter o marco temporal e permitir que eles invadam. Já houve mortes, todo mundo sabe disso, o Brasil teve lá na Bahia por causa disso, porque tanto o MST como esses indígenas que na realidade são mestiços, opostos, e querem uma sua terra de qualquer jeito. Aí eu fui nas reuniões em que eu compareço, eu digo assim, gente, vou fazer o seguinte, esse povo que quer invadir, que tem X hectares, vamos dar 100 hectares para que ele produza. Mas não querem não. Eles querem a minha parte produtiva, a parte de bem-estar, que é o construir. Ao trabalhar. Aconteceu um negócio assim também. Muita terra assim, desse jeito. Foi tomado e todo, e vai invadindo e tudo. O cara que tiraram ele seu negócio, ele ficou, ele fez um... Não, ele parou de comer. Como chamam você, não sei, ele é como... Jejum. Mas ele parou de comer... fez como é... greve de fome. E ele morreu. Sério? Então é complicado. E muita pessoa com grande fazenda, foi invadida, foi desse mesmo jeito. Que isso. Então você não tem segurança. Não tem segurança. Qual segurança tem você ali? Você faz um investimento, tem um empresário, Tem marginalidade lá em termos de... Tem? Mas aí o governo permite ou... Tem bastante. É mesmo? Tem uma pobreza gera isso. Não, mas é porque às vezes quando você tem um governo que parte por um extremismo de controles, enfim, social, às vezes o controle é tão forte que inclusive enfim, de novo, de forma extrema pratica atos que daria esse medo, entendeu? Das pessoas praticarem crimes e por aí vai. Por exemplo, lá no Oriente Médio a gente sabe que existem várias... Não, mas... Não, mas é extremismo em relação à forma... Entendi, Eu queria saber dessa forma, se... Passa fome. Quem não passa fome? Quem não passa fome, não? Passa muito, rapaz. Passa muito. Não, mas eu só tava querendo saber, a pergunta foi só pra saber se pelo fato de haver um regime militar tomando conta, porque o que tá por trás do Maduro, do Chávez, às vezes é toda a questão militar. Se há um regime militar, se eles impediam essa questão da marginalidade, entendeu? Se as pessoas se sentiam à vontade ou não pra praticar atos, enfim, de crimes, de furto, etc. Isso tudo acontece. Acontece bastante, cara. Entendi. Venezuela teve uma época teve um regime militar e ele, como fala você, eu não vivi essa época, não? Uma época atrás. E falam isso, que não tinha pouco crime por isso. Porque a pessoa tinha medo. Você já pegou alguma vez? Me conta alguma história engraçada dentro do Uber, apesar que você tem pouco tempo, me conta alguma história engraçada que você pegou dentro do Uber. Alguém, por exemplo, sei lá, com a camisa do Che Guevara, ou alguém chegando... Não, ninguém. Só que falam, a maioria das pessoas, tô falando a maioria, falam contra do governo atual. A maioria, mas tem outra que sim. Mas tem outra que falam em contra e falam a favor. Então... Já teve gente dentro do Uber falando a favor? E como é que você se sentiu? Como você se sentiu? Não, por exemplo, normalmente, o normal é isso. Eu falo, bom dia, ele escuta meu sotaque já. Você é onde? É a primeira pergunta. De onde? Venezuela, quanto tempo tá aqui? 4 anos? Meu Deus, você saiu da Venezuela e chegou ao Brasil e nós hicimos, agora você nasceu, já você outra vez, filha de altura. O bom para mim é que agora eu estou com experiência. Eu estou com muita experiência. Eu sei que posso fazer e que eu não posso fazer. Eu sei que eu vou fazer. Sim. Mas é minha experiência. Mas acontece muito esse negócio. Acontece. Não é à toa que você está aqui hoje exatamente porque eu falei isso. Hoje você pode
Mas como você fala muita pessoa, sério. Como também fala muita pessoa, não, que o Bolsonaro, o governo é muito. Eu escuto, e aí eu sei como Claro. funciona esse negócio. Ali fazendo seu trabalho. E não, eu escuto, falo, e falo até onde eu sei que... Hoje você pode, aqui no Brasil, a liberdade que você tem, embora seja tudo por livre, mas você pode criar cachorro aqui, velho. Outra facilidade. Tem problema nenhum com seus cachorrinhos. Por que lá eles pegam o cachorro lá? Você tá me matando, você Né? Não, tô perguntando, né? Eu não sei, é isso. Tá vendo as fake news aí como cai? Ó, tem um venezuelano aqui, rapaz. Isso aí. Tem um venezuelano aqui. Lá em Roraima, eles sendo entrevistados, É. venezuelanos que era mais de 1.500, 2.000 por dia, e que eles estavam dizendo que lá eles estavam se alimentando. Porque você Não, chega a verdade é que lá por Roraima saía muita pessoa. Né? Eu entrei por lá, mas não sei. Mas lá eu não sei. Os seus tranquilamente Não, mas é por questão de fome. É questão de fome ou é o governo que tá pegando? Não entendi. fome. Não. Homem, sim, você olhava a pessoa comendo do lixo, é esse. Aqui você come picanha. Picanhas. Come. Eu não, Dado pelo governo. eu não, você que come muita picanha. A inflação tá alta aqui também. E você sabe quanto tempo eu trabalhar eu para comprar picanha? O cara vai no mercado comprando próprio já que vale picanha aqui. Isso é engraçado. A inflação lá, René, doeu muito? Você chegou a pegar muito? Como? Inflação. Muito. Mas quando isso aí, tava pior ainda. Quando você saiu, tava pior ainda. Aí tava muito feio. Tipo assim, R$100 é uma pilha gigantesca de dinheiro. É um dinheiro, é agora mesmo. E como é que anda com esse Amanhã, para que você faça ideia. Amanhã é o Bolívar. Aham. O Bolívar tem 11 zeros a menos. 11 zeros a menos. 11 zeros a menos. Imagina então, que tá? 11 zeros a menos agora. Tem Cortou, simplesmente. Vou cortar. primeiro cortaram 5 e depois cortaram 6. A última vez cortaram 6. Bom como o governo consegue E a inflação é... Disparar. Então, por exemplo, você vai comprar um telefone. Ele Tá. custa, agora lá, não sei se você sabe, mas lá é tudo em dólar. Tudo. Ok. O valor está em dólar. Porque tá Preço. mais protegido. Um negócio, você olha aí, fala dólar, tanto dólar, você pode pagar em Bolívar. Mas a conversão ao dólar do Banco Central. Ou paga em dólar. Tá bom. Mas, por exemplo, você olha, este que está valendo tanto. $1.000. Estou falando um valor. Você vai outro dia, pode ser mais. Mas então, é que não tem dólar. Tem inflação o dobro. Por quê? Porque agora o negócio vale $110. Então, mas são $10 a mais, mas em Bolívar também é muito mais. Porque o dólar está valendo mais. Entendi. Então é complicado. Você vai cada vez comprar, você vai a um supermercado e consegue de tudo, mas os valores são doidos. Imagina. Falando em dólar, qual a visão que o povo venezuelano tem dos Estados Unidos? É aquela visão de que os Estados Unidos é aquele capitalismo opressor, é aquela potência malvadona, ou isso já acabou, isso não existe? Agora não sei, mas na época do Chávez, que o Chávez falava. E a galera acreditava, René? E acreditava muito a maioria, mas agora não. Já de um tempo para cá, Abriu os olhos. abriu os olhos. Não sei, 4 anos que aconteceu, não. Tem quanto tempo que você veio pra cá? 4 anos. 2018. Isso aí, você está dizendo aquela doutrinação que existe. Bem, Antigamente, dizer que os imperialistas eram os americanos que eram, e idolatravam. Idolatração, tô falando. Não, hoje, a visão que vocês têm já não é mais aquela visão do Hugo Chávez que massificava. Então, hoje, vocês conseguem ter, ainda, devido talvez até esse ismo todo que vocês tiveram, as respostas que me mandam aqui para lá, o que o país faz, porque o povo sintam que não era aquilo. E que o regime que eles estão hoje é danoso. Não, evidentemente que uma mentira não pode perdurar Para sempre. Sempre vai parecer. minha última aqui agora, então. Quem é pior, Chaves ou Maduro? E por quê? Maduro. É pior? É pior. É mesmo? Por exemplo, vou falar para você.
Eu achava assim, eu tinha Não. percepção assim, de que fosse o Chaves. Mas Para mim, não. É percepção. Vou falar para você. Fala pra mim. Para mim é igual, o sea, igual no sentido de ruim. Ok. São ruim, mas o Maduro é mais ruim que o Chávez. Eu nunca votei por Maduro nem por Chávez. Nunca. Tá doido? Nunca na minha vida, graças a Deus. Sim, sim. Mas o que aconteceu? O Maduro, o cara que não estava preparado nada, não tinha preparação nada. Ele não tinha, não fazia ideia de que estava fazendo. Entendeu? Então você olhava um cara. Quem é este cara que está fazendo aqui? É como que você falara, não, Marcelo, você agora tem que ser presidente da Petrobras. Estou falando. Sim, claro. E você Eu não teria a menor capacidade pra isso. E Foi um poste, foi colocado. é isso mesmo. Então, o cara ficou assim. Ele é mais maldoso também. A Venezuela e vacina. Sim. Sendo tranquilo. Mas com ele foi assim. Caraca, doideira. É Então, futuro da Venezuela. não tem. Sí, ela ha melhorado sim, porque tem falado, he escutado que, por exemplo, está menos pior. Certo. Mas futuro não, porque não tem indústria. A indústria, ela está. Tudo se baseia no petróleo? Sempre. Mas, na verdade, sempre na Venezuela, a economia venezuelana se basou no petróleo. Sempre. Complicado. A renta petróleo. Meus amigos, muito boa essa primeira parte. O papo tá massa aqui. Só que, enfim, a gente tem uma limitação de hora no Diga Aí. Então vamos para nossa segunda parte. De novo agradecendo a Apex, né, nosso parceiro aqui, nos ajudando com esses bons conteúdos e agora com essa estrutura irada que vocês estão vendo aqui. Renê, essa segunda parte aqui é um negócio mais uma brincadeira para te conhecer um pouquinho e brincar um pouco com você também, tá? Gostaria que você começasse indicando um livro. Tem algum livro que você gostaria que nossos ouvintes lessem? Tem algum livro favorito, alguma coisa assim? Não sou de leitura, não. Talvez a biografia do Chaves ou do Maduro. Brincadeira. Não, mas assim de leitura, não sou, não. Tem leído, mas, por exemplo, Os Quatro Acordos. 4? Acordos. Os 4 acordos? É. O que é? Ele que é do comportamento, você que... Legal, pode ser. Não precisa ser sobre... Mas é bom, não é assim... É que eu sou um pouco livro que he lido, mas assim de ler, não sou... Legal. Tem algum livro, pai, que você gostaria de indicar? Posso falar? Pode. Aqui é livro. Eu li a biografia de Fernando Henrique. Eu li a biografia de... várias biografias. Sim. Comunistas brasileiros. Eu quero ver agora de Bolsonaro. Não, é pra indicar um livro, rapaz. Eu vou indicar um livro. Indica um livro. Não é pra dizer do livro que tem, não. É indicar um livro. Indica um livro. Que você gostou. Eu diria que é um livro, dizer, não seja assim. Se tivesse um livro com esse título, eu diria, não seja assim. Não, pô, um livro de verdade que você leu. Mas eu não sei, não me lembro. Você lê pra cacete. Mas Você tomou um uísque hoje de manhã? Indica um livro, rapaz. A biografia, você não falou a biografia do Fernando Henrique? Você indica a biografia do Fernando Henrique? indico, mas ele, pra mim, foi uma fraude. Mas é um social-democrata, tudo meio gosta. Entendi, né? Eu votei. Mas você votou no Lula também. Votou no Lula também. Não votar no pessoa, sim, colocava como um operário. É que isso aconteceu Exatamente por isso. Você não devia ter na feito Venezuela. porque ele não tinha capacidade para ser presidente. Na Venezuela aconteceu o mesmo. É o mesmo negócio, porque Anterior, não tinha nada contra ele, era tudo a favor. O cara estava pelos. Rapaz, ele sempre foi socialista, como não tinha nada a ver. Não, claro. Era que antes dele ser candidato, Ele já era dele, a história dele. Marx, a classe operária. Uma redistribuição de renda, tirar do rico e dar para o pobre. Mas essa distribuição de renda não é assim. Se faz. Nenhuma distribuição de renda não é assim que se faz. No capitalismo, a distribuição de renda se faz com a consciência. Não se faz distribuição de renda, não tem que tirar dinheiro de ninguém da porra. Não se faz distribuição. Isso não é distribuição de renda, isso é outra coisa. Olha, tá aqui, isso, e você vai seguir o quê? Isso aqui, ele tá fazendo para é livre-arbítrio, né? Do quê? Necessidade de escolher. Ele escolhe. Sim, as pessoas têm que ter. Para isso é preciso o quê?
que ele seja educado academicamente, no sentido de que ele pode escolher depois, Marcelinho. Agora, como é que você pode... Tá, mas isso não é distribuição Cara que nunca foi... Peraí, eu chego lá. Como é que uma pessoa que nunca foi numa escola, uma pessoa que nunca teve informação, não teve nada, como é que ele pode escolher? Ele só pode escolher... Não, tudo bem, não vou nem, não preciso entrar nesse debate aqui agora, até porque não, essa segunda... Você sabe que nós vivemos numa família Não, tá, abastada. eu só tenho que interromper aqui, porque não é o objetivo dessa parte aqui agora falar da questão. Eu só falei que isso não é distribuição de renda, só isso. Trabalhar. Tá. Eu fui servir cafezinho, mano. Eu nunca assisti. E nunca terminei com isso, não. Não. Horário. Agora, eu fui estudar. E depois que eu estudei, eu vi as oportunidades crescerem na minha frente. Boa, boa. Um filme ou uma série, René? Você indica? Não lembro agora. Mas tem muito filme bom. Quer indicar, pai? Um filme ou uma série? Não sei. Boa, filmaço. Filmaço. Achei que você ia indicar a série que você viu agora, Yellowstone. Fala muito de respeito à propriedade. Mas é boa. Muito boa. Não, é muito boa. Qual? Yellowstone. Yellowstone. Muito boa. É série. É uma série É uma série. sobre a fronteira de Montana. É sobre a questão da Questão da propriedade. propriedade. Fala muito sobre propriedade privada. É assim, tem toda a parte a narrativa, o herói, o cowboy e tal. É um pouquinho, força um pouquinho coisa, mas no fundo, a questão da propriedade é algo que é muito, que eles tratam muito, o respeito à propriedade privada. Né? Então. Outro livro bom Voltou no livro, rapaz? Você deu. Ô, Ioná. Ioná é a esposa dele que tá aqui no estúdio. Você deu quantos vezes pra esse ano hoje? Ele voltou no livro. A gente já passou do livro. De livro ele foi. Ioná, você tava fora aqui. De livro ele foi pra distribuição de renda. Distribuição de renda ele foi pra igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade ele foi pra Fernando Henrique e voltou. Rapaz. Viajou. pode ir e voltar. Bora. René, o esporte. Não, pratica de esporte. Esporte é... Não, você gosta de Gosto de ciclismo. ciclismo? É, vai ser ciclismo. Pai. Tênis e futebol. Boa. René. É curtinho, hein? Os dois. Você também. Não vai, meu pai, não vai estender demais, não. Quando eu falo PT, você pensa. A cara já diz tudo, mas eu queria saber o que você pensa, porque tem gente que só ouve a gente. Quando eu falo PT, o que você pensa? Não gosto. Não gosto. Eles querem. Ah, não. Ok. Quando eu falo PT, pai, o que você pensa? Vai pensar o que? Você não existe nada. Boa. Essa última aqui agora, René, pra você, hein? Essa é só pra você. Pra você, socialismo é maldade? Sim? Certo com isso. René, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Episódio irado, eu sabia que ia gostar desse episódio. Galera que você tá ouvindo, você tá vendo eu entrando nesses debates com o pai, e a gente assim todo dia, tá? Então assim, fica acostumado com os debates aí, a gente discorda de coisa pra cacete. Mas, de novo, é isso que é liberdade. E liberdade, inclusive, com muito respeito, né? Por exemplo, você poderia muito bem ser um cara que hoje, quero dizer assim, eu poderia estar muito bem entrevistando um cara que hoje estaria defendendo com um ex-idente do socialismo. Eu estaria aqui discordando dele, debatendo com ele, mas com muito respeito. Inclusive, eu já algumas vezes já marquei o Lula no Instagram. Vem, Lula, vem aqui, vamos bater esse papo, ó, porque ele não vai vir, né? Mas, enfim, então, assim, pra quem tá ouvindo aí, vendo esses pega pra capar aqui com meu pai, como a gente fala na Bahia, isso é bem natural, é o nosso dia a dia, a gente discorda de muita coisa. O que é natural, perfeito, liberdade, respeito, faz parte da vida. Isso aí. Último recado, pai, e depois último recado, René. Último recado, você não pode chamar Lula, porque o Lula não vai saber falar, então você tô perdido. Inclusive, parabéns a René, para ele. Seja bem-vindo aqui no Brasil. Legal. Que você aqui encontre o que você perdeu lá. E com certeza um dia você voltar na Venezuela agradecendo a Marcelinho pela iniciativa e pela direção que deu a esse debate, ao pessoal da FEX. Parabéns a todos vocês. E que eu vou até copiar esse modelo para ver se eu consigo. René, suas últimas considerações. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês. Eu que agradeço. Você, pela oportunidade, verdade, que é bom. E agradecer ao Brasil. Pô, cara. Eu acho que desde que eu entrei para cá, em 2018, tudo de boa, tudo, graças a Deus. Estou falando. Sim. Verdade. Tudo foi de boa. Tudo. Eu não posso falar alguma coisa de mal, não. Tudo foi... E essa oportunidade, vocês abriram os braços para nós.
para muitos venezuelanos. Muito venezuelanos. E eu, personalmente, agradeço muito isso de vocês. E eu sempre sido, sinto que sou bem-vindo ao Brasil, que isso é bom. Pô, que bom. Muito bom. E Fico muito feliz como brasileiro de ouvir isso. não, sim, todo mundo... Eu sou totalmente a favor de quem, enfim, E não estamos falando venezuelano, porque aqui no Brasil tem muito estrangeiro. Muito estrangeiro. Muito, é bastante. E eu mesmo, aqui em Vitória, você vai para a Polícia Federal, que você olha, que você não imagina tanto estrangeiro que está aqui, mas é muito estrangeiro. Bom, René, que o próximo passageiro seu na Uber seja para Ilhéus. Você é quem? Ilhéus, nós somos de Ilhéus da Bahia. Eu não sou do Espírito Santo, sou da Bahia. Moro lá na Bahia. Aí, ó, você não viu os hóspedes. Convido também todo mundo que tá ouvindo. Você vai receber em casa e tal. Eu quero ver como é que vai ser. A conhecer a Bahia e principalmente a cidade mais bonita. Qual? Da pessoa que tem. Ilhéus, Bahia. Tá bom. Boa. Galera, valeu. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Espero que tenham gostado. Papo incrível. Aquele abraço. Até a próxima. Fui. Obrigado.